FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, o assunto é iniciação científica. O que é iniciação científica? Quais conteúdos podem ser trabalhados? Como funciona a iniciação científica na FATEC de Matão? Quais projetos já foram realizados? O que esperar no campo da iniciação científica? Para responder a estas e outras questões relacionadas ao assunto, vamos conversar com os professores e pesquisadores da FATEC de Matão, Douglas Ribeiro e Angelita Gasparotto. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e dando continuidade ao assunto que debatemos na semana passada, que foi grandes desafios de pesquisa na área de interação humana-computador. Foi um artigo escrito a várias mãos, inclusive por mãos de professores aqui da FATEC de Matão. Semana passada conversamos a respeito com a professora Paula, e também com o professor Douglas Ribeiro, que é o coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma. E havíamos combinado que nesse programa estaria também a outra mão que escreveu o mesmo artigo, que é a Angelita Gasparotto, coordenadora do curso de análise de processos agroindustriais. Angelita, boa noite, prazer tê-la aqui conosco, nesse programa, e para falar da importância, desse congresso e do artigo que foi escrito por vários professores, inclusive por você. Boa noite, Esteves. Muito obrigada pela oportunidade da gente falar sobre iniciação científica e tudo que gera como frutos do trabalho dos nossos professores e dos nossos alunos. Embora muita gente não saiba, aqui na FATEC de Matão Luiz Marquesan, não são apenas as aulas e os projetos integradores. Também há esse trabalho de pesquisa que é feito aqui, inclusive com bolsas que são cedidas para alunos. Há poucos meses, Esteves, o Centro Paula Souza conseguiu que as FATECs fossem institutos de ciência e tecnologia, provendo assim uma maior possibilidade para os alunos, para os professores ingressarem em pesquisa. Então, quando a gente fala em iniciação científica, a gente fala da primeira oportunidade que o aluno tem junto com o seu professor, de atuar dentro de um determinado tema que a gente chama de pesquisa. Hoje a gente tem, na FATEC Matão, já passaram por nós 2 alunos com um projeto de iniciação científica, o William, que trabalhou com melhoria de processos, voltado à colaboração universidade-empresa, a Renata Lopes também, a nossa aluna ainda hoje, ela trabalhou também com indicadores de desempenho voltados para a gestão da qualidade, e atualmente a gente tem a aluna Bruna Versese, que também trabalha com indicadores de desempenho voltados para a agricultura de precisão. Então, hoje nós temos já uma certa experiência, fora os projetos integradores, que não deixam de trabalhar também com uma fundamentação teórica, um grande projeto de pesquisa também, E aplicado, isso que é importante, Esteves? E também a gente tem os trabalhos do professor coordenador Douglas, que são os trabalhos de iniciação científica aplicada para as disciplinas do curso de desenvolvimento de software multiplataforma. Angelita, qual a sua visão sobre esse tema que foi apresentado no Congresso em Brasília, e que você acabou também colaborando na construção desse texto? Hoje nós vemos que a inteligência artificial ela veio como uma grande proposta, uma grande ferramenta de suporte ao nosso dia a dia. Só que muitas pessoas, ao ouvirem o tema e não se aprofundarem nele, acham que a inteligência artificial pode trazer alguns malefícios, ou uma busca mais fragilizada e superficial por conhecimento. Então, nós que estudamos inteligência artificial nos nossos 2 cursos, que provém os conteúdos sobre inteligência artificial, a gente vê que não é bem assim.
E sim, é um suporte para o nosso dia a dia, inclusive para as empresas que trabalham conosco, né, que são as conveniadas, no suporte à tomada de decisão. Não adianta você pedir para a inteligência artificial passar para você uma determinada informação, se você não tem conteúdo suficiente, se você não tem conhecimento suficiente para fazer uma análise crítica daquele conteúdo. Então, a gente, durante as nossas aulas, a gente fala muito sobre isso com os nossos alunos, né? E tem a questão de ética também, voltada para a inteligência artificial. Então, não é bem assim. A gente precisa, sim, da inteligência artificial, como ocorreram com outras ferramentas ao longo dos tempos. Ela é apenas mais uma. Novas ferramentas vão surgir, ela não vai ser a última, com certeza. E a gente tem que ter a sabedoria, né, o discernimento de usá-la da melhor forma possível. E saber usá-la também. Bom, professor Douglas, você participou do nosso último programa, que falava sobre a inteligência artificial e também dessa interação entre o homem, a máquina e o computador. E aí surgiram várias dúvidas, né? Então, vou te trazer algumas delas aqui, ou uma pelo menos, né? Sobre o uso da inteligência artificial, mas vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, na formatação de textos, quer sejam eles jornalísticos ou acadêmicos, né? Tem que ter um certo discernimento para fazer a busca certa, para obter também a resposta certa, e que não seja uma coisa fria, né, e sem nenhum sentido, sem nexo, que pode ocorrer, né? Pode. A inteligência artificial, ela procura te dar uma resposta. Se essa resposta... Vai dar uma resposta. Vai dar uma resposta. Se ela é verdadeira ou não, compete a você definir isso através de uma pesquisa, através do seu próprio conhecimento também. Quanto a nós podemos perguntar, existem várias formas. Você pode não ter a experiência de utilização dessa ferramenta e simplesmente chegar e falar assim, por exemplo, você falou de formatação de texto. Eu posso chegar e falar assim, ferramenta, me gere um artigo para ser publicado de 10 páginas falando sobre o uso de inteligência artificial nas escolas. E vamos falar então desse projeto de iniciação científica aqui da FATEC, né, Douglas, perguntando para você quais conteúdos podem ser trabalhados, né, nesse assunto. A iniciação científica ela pode ser trabalhada com praticamente qualquer assunto, né, que nós temos. Por isso que ela chama iniciação científica. Ela vai para uma base de uma pesquisa. Então, o aluno que estiver interessado em desenvolver, por exemplo, sobre inteligência artificial, ele pode fazer um trabalho de iniciação científica em inteligência artificial. A questão, na verdade, é você vai utilizar a inteligência artificial aonde? Então, por exemplo, hoje você tem inteligência artificial nos carros novos. Os próprios carros hoje que estão saindo, os híbridos e tudo mais, tem um sistema de inteligência artificial que muitas vezes a gente conhece pelo nome de ADAS. O que é um ADAS? É um sistema na qual o veículo ele está dirigindo e se ele encontra um obstáculo na frente, ele automaticamente freia sem você frear. Mas quem fez isso? Ele foi identificado. A qual distância? Uma distância segura que foi ensinado para esse sistema de inteligência que era aquela distância. Houve um distanciamento do veículo, você pode acelerar novamente. Você está dormindo no volante, por exemplo. Existe um veículo hoje que ele identifica que você está sonolento e ele estaciona o carro para você e liga o pisca-alerta. Tá? E depois começa a buzinar também, fazer uma série de o rádio interno. Então, assim, são formatos de uso de inteligência artificial específica para determinadas áreas. Então, a gente pode desenvolver qualquer tipo de pesquisa vinculado a isso. Por exemplo, cidades inteligentes. Se eu perguntar para você o que é cidade inteligente, o que você vê na tua cabeça? É uma cidade que pensa por mim. Perfeito, mas como assim? Uso de inteligência artificial. Aonde eu posso usar uma inteligência artificial em cidades inteligentes? Por exemplo, em semáforos. Por exemplo, numa indicação de uma possibilidade de enchente em determinado lugar que você sabe que ali pode causar, então você pode instalar sensores, e aí sim a inteligência artificial, com base nisso, indicar para você que, olha, daqui a tantas horas vai haver uma enchente aqui, avisa a população antes. Tá certo, tá certo. Aí também entrando nesse dilema aí, os grandes desafios, né, das pesquisas da área de interação humano a computador. Você se referiu aí a semáforos e tal, do outro lado tem o motorista interagindo com esse sistema. E também tem que ter o mínimo de inteligência, né, para fazer uso. Né? Os carros novos hoje, eles estão vindo com um sistema de sensores tão sofisticado e com o uso de inteligência artificial tão sofisticada que eles podem evitar, inclusive, uma batida. Por quê? Porque, tudo bem, sei lá, eu me distraí olhando no rádio, olhando no celular, não façam isso, tá? Mas vamos lá que eu me distraí olhando no celular. O carro freou para mim para evitar a batida. Beleza. Eu vou pedir licença para você também, para a Angelita, depois eu vou devolver essa pergunta para a Angelita. Essa da interação aí, da máquina, mas tem que ter o outro lado lá para ter essa interação, né? E para que essa interação seja saudável. Então vamos para o intervalo e na volta vamos voltar com esse assunto aqui, está dando o que falar, inclusive, né?
Nós estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje falando sobre iniciação científica, batendo esse papo aqui com o professor Douglas, né, que é coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma, e também com Angelita Gasparotto, professora e coordenadora do curso de análise de processos agroindustriais. Eu falava com o Douglas sobre a inteligência das coisas, né? Ele citou vários exemplos, e acho que cai nesse dilema, desse desafio que foi proposto no artigo, né, Angelita? Eu estava aqui muito ansiosa em falar de algumas experiências nossas dentro da FATEC Matão. Quando o Douglas falou da questão de vai ter uma enchente, os sensores podem alertar, isso a gente chama de análise preditiva. A inteligência artificial ela consegue analisar com base em experiências tudo que aconteceu em determinado local. Por exemplo, um local que todo ano tem um incêndio. Então, ela já tem uma base de dados inteligente que vai falar, em determinado momento, dentro do ano, existe uma possibilidade muito grande. Então, o que pode ser feito para que essa não conformidade ocorra novamente? Baseado no histórico. Baseado no histórico. Então, a inteligência artificial ela vai, com todas essas informações prévias que a gente alimenta, né, a inteligência artificial, e aí ela vai propor um conjunto ou uma solução ou um conjunto de soluções para mitigar ou para evitar que essa não conformidade volte a acontecer. Então, a inteligência artificial, de novo, né? Assim como um paquímetro foi, assim como uma régua, um Word, um Excel, um PowerPoint, um Axis da vida são ferramentas para suporte no nosso dia a dia, a inteligência artificial também é. Só que, como nada no mundo está estagnado, a gente vive melhoria contínua, que é o constante aperfeiçoamento, a inteligência artificial hoje nos dá uma fundamentação mais eficiente e, consequentemente, mais segura para a tomada de decisão. E pressupondo que tem que ter essa interação com o homem, sempre, né? Aí é um pouco mais complicado, né? O ser humano, ele gera necessidade, porque senão não haveria, não existiria nada disso, Esteves. Então, a inteligência artificial, ela foi gerada por uma necessidade, novamente, do ser humano, porque senão não teria o porquê dela existir. Então, ela vem de novo para nos ajudar. Para terminar, então, como funciona, né, esse projeto de iniciação científica, especificamente aqui na FATEC de Matão? Nós temos o privilégio, Esteves, de todo o início do semestre, a gente receber por meio do nosso diretor acadêmico, Vitor, editais relacionados a trabalhos de iniciação científica. Então, o Vitor pega essas informações e envia por e-mail a todos os nossos alunos. E os nossos alunos, eles leem, se eles se interessarem, então eles entram em contato com a coordenação e, consequentemente, a gente vai escrever o projeto juntos, mais com um professor orientador, um professor co-orientador, e para começar a trabalhar com esse projeto de iniciação científica. Geralmente, ele dura 1 ano e pode ser prorrogado por mais 1 ano. E aí a gente tem a possibilidade de, a partir desses relatos, né, da iniciação científica, gerar artigos que podem ser apresentados aqui dentro da FATEC ou em outros eventos, sejam eles congressos, feiras, encontros, e também para publicações, em revistas, em congressos. Inclusive ser custeado pela Bolsa. Isso é bem lembrado. Os nossos alunos, quando eles têm os seus projetos de iniciação científica aprovados, eles recebem por todo esse período que eu falei para você, mesmo prorrogado, eles recebem uma bolsa de estudo. Bom, Angelita, foi um prazer ter conversado com você sobre esse assunto. Daria mais, né, mais discussão ainda, mas a gente vai voltar nesse assunto ainda, tá bom? Eu que agradeço, Esteve, você e toda a sua equipe por estarem aqui. Professor Douglas, obrigado pela participação. A gente volta a falar sobre esse assunto, porque acho que 15 minutos não é um tempo suficiente, não é um tempo suficiente. Sem dúvida nenhuma. A inteligência artificial ela é uma área muito ampla, né? Então a gente poderia discutir aqui tranquilamente uns 10 programas. Fazer um congresso aqui, Mato. Daria para fazer. Está convidado já. Quer participar? Opa! Então vamos lá. Vou ser o mediador. Posso ser o mediador, Angelita? Combinado. Muito obrigada. Bom, o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Lembrando que temos um novo encontro na semana que vem. É sempre às segundas-feiras, logo após o Jornal TVM. Uma boa noite para vocês. Também uma ótima semana. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão.
E Baldan, sempre presente nesta terra.